Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Inclutalks episódio 4. A gente chegou rapidinho, né, Stephanie? Foi muito rápido e pessoas maravilhosas, né? Sempre pessoas maravilhosas. Hoje a gente tem mais uma, que é a Thaís Perse, que ela é fonoaudióloga, e eu vou precisar de uma colinha aqui, porque o currículo desse pessoal não é curtinho, não, é bem extenso, E né? todos muito engajados na inclusão e Exatamente. aceitando o nosso convite de estar aqui, que me deixa extremamente orgulhosa e honrada, porque são parceiros de trabalho, são parceiros de vida, né? E Thaís eu conheci, ainda nem estava nessa área clínica. Eu conheci Thaís numa escola, ela foi saber de um paciente, e aquilo me encantou, porque eu vi exatamente essa tríade que a gente tanto fala nos episódios, família, equipe e o paciente, e o aluno. E a Thaís, com maestria, chegou na escola querendo saber tudo que estava sendo feito, e desde então eu virei fã da Thaís pela atuação, pelo engajamento dela, pela questão dela tratar cada paciente como único. E ali eu me encantei pelo trabalho da Thaís. Pessoal, olha só, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o trabalho dela aqui, porque não dá pra falar tudo, tá? Mas só um pouquinho, olha só. A Thaís, ela é fonoaudióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem 14 anos de experiência clínica e hospitalar, né, incluindo atuação em UTIs e unidades neonatais. Ela é referência no atendimento a crianças com distúrbios de comunicação e deglutição, com especializações em PROMPT, DT-TC, PODD, seletividade alimentar, paralisia cerebral e comunicação alternativa. Inclusive, comunicação alternativa é o episódio de hoje. Hoje a gente quer falar sobre comunicação alternativa. E antes disso, eu quero ouvir da Thaís. Thaís, fora o currículo, quem é Thaís por Thaís? Então, Thaís é uma sonhadora que tem o sonho da inclusão de uma forma geral, não só para as minhas crianças, meus pacientes, mas de uma forma geral para todas. Porque eu fui a criança eh, hiperativa, eu fui a criança que não conseguia ser igual na turma, e isso me causava, os estigmas que isso vinham me causando, isso me deixava muito mal, né? Porque eu era que aprendia muito rápido, mas eu queria levantar logo, porque eu não conseguia ficar sentada muito tempo. E aí vinham as reclamações escolares, enfim. E aí toda essa hiperatividade que, né, ocorria durante a minha vida escolar, ela foi me levando para que isso não acontecesse com as minhas crianças também. E aí hoje eu luto, né, como a Stephanie falou, ela vai na escola, ela tenta ver, porque eu luto para que essa escola não estigmatize essas crianças, Uhum. porque eu não quero que elas sejam a Thaís de antigamente. E é incrível porque 14 anos de experiência, né? Sim. 14, tá certo, né? É. 14 anos de experiência. Em 14 anos, o que que mudou na forma de que você assim estuda ou entende melhor a criança que não fala? Porque foi há muito tempo lidando com crianças eh, n- dessa forma, né. Então, o que que mudou pra você de lá pra cá, assim? Você acha que hoje em dia você, conseguiu estabelecer uma conexão maior com isso, com o seu trabalho, com as crianças? Você tem, talvez até posso arrisco dizer, até se apaixonado um pouco mais sobre isso? Então, sim, o que que acontece? Durante esses 14 anos eu entendi que se a gente não criar o vínculo com a criança, ela não consegue produzir. Mas por que, Thaís? Porque tem muitos terapeutas que vão lá e só fazem o seu trabalho. Só que se você não criar o vínculo com o seu paciente, por mais que ele seja uma criança, ele não consegue aprender, porque ele não Uhum, está num ambiente confortável para isso. E isso a neurociência explica muito isso, porque ele não libera os hormônios relativos ao aprendizado. Então, primeiro, desses 14 anos, eu aprendi que antes de a gente colocar qualquer técnica, qualquer aprendizado, qualquer formulário na frente da criança, eu tenho que criar vínculo. Aquela criança precisa confiar em mim. E ela uhum. precisa confiar nela mesma, porque muitas crianças chegam para mim, por mais que pequenas, não confiando nelas. E aí, quando elas confiam, a gente consegue resultados maravilhosos, porque a gente criou vínculo. Eu sempre uso um exemplo para os pais que é o seguinte: se você está no meio de amigos, você consegue produzir mais, você consegue falar coisas, você consegue tentar mais coisas do que você está no meio de desconhecido. Porque no meio de desconhecido você fica com vergonha, você fica O tempo tímido, todo desconfortável. desconfortável, né? É. Sim, você fica desconfortável. E se aquela criança tem uma relação de vínculo com você, ela já criou o vínculo com você, ela consegue produzir mais, porque ela tem confiança em você. Então, dentro desses 14 anos,
é o que eu sempre explico para os pais, porque é o que mais mudou. E eu falo que depois que eu fui mãe, aí mudou mais ainda, porque eu me coloco naquela posição daquela mãe. Uhum. O que antes eu falava: "Ai, eu te entendo". Eu passei a entender quando eu fui mãe. Quando eu fui mãe, que hoje preciso frequentar as terapias do meu filho, eu fui a mãe que eu tive meu filho na UTI, então eu me coloquei naquela posição de mãe. E quando eu me coloco naquela posição daquela mãe que tá ali, ou esperando dentro da sala do atendimento ou fora, eu falo que eu me tornei uma profissional muito melhor depois que eu fui mãe. Nossa, isso, ou seja, a maternidade foi ainda um impulsionador, Sim, né, a gente é. pode colocar assim. E aí, falando sobre essa questão da fala, a gente conversou um pouquinho antes, né, e você me explicou que tem uma diferença entre linguagem e fala, né. Qual é essa diferença de linguagem e fala? Pra eu Então, entender. a linguagem, ela é o ato de se comunicar com uma ou 2 ou mais pessoas, né. Uhum. Então, assim, a linguagem ela acontece por gestos, imitação, tem a linguagem de sinais. A linguagem é o ato de se comunicar com o outro e se fazer entender. Ponto. Hum, Isso é a definição de linguagem. A fala é o ato de você falar, de você uhum, estar falando, de você ser verbal com o outro, uhum, mas não necessariamente quando você fala, você tem linguagem. É o uhum. que acontece com muitas crianças nossas autistas, né, Steph? Sim. Exatamente. Muitas crianças nossas têm ecolalia, e aí ficam ali naquela ecolalia o tempo todo. Elas têm linguagem? Não, é Não, onde porque a não, gente não tem função, né, não tem Thaís? função. Seria exatamente isso. Ela tem uma repetição, mas que não tem a função de se comunicar com o outro. Ela não consegue alcançar os seus desejos e necessidades por meio daquela linguagem. Então, Uhum. assim, não está sendo funcional, então não tem comunicação estabelecida com o outro, né? É Thaís, isso acredito que mesmo. seja. E aí essa é a diferença. Então, assim, tem criança que tem fala e não tem linguagem. E tem criança que tem linguagem, que ela consegue expressar todos os seus desejos para o outro, principalmente para os pais, mas não tem fala. Entendi. No caso de em alguns cenários, então a fala, às vezes ele não vai ser o primeiro recurso, vai ser talvez até o último Sim. recurso, né. E às vezes a comunicação alternativa, né, a gente antes tinha um mito que a comunicação alternativa, ela diminuía a habilidade da fala. Hoje a Uhum. gente já sabe que ela não diminui, que ela aumenta, porque a gente vai conseguir organizar de fora para dentro aquela linguagem para que a criança possa falar. E às vezes aquela criança já tem ali a linguagem, só que está bagunçada, e aí vem em formato de ecolalia, ela não consegue a fala funcional, que é essa fala que a gente está tendo aqui, e quando a gente organiza ela, ou seja, por uma tecnologia, né, a gente chama de a comunicação alternativa de baixa tecnologia, que é a folha, os livros, o papel mesmo, Uhum. e a de alta tecnologia, que é o iPad, o tablet. E quando a gente consegue organizar de fora para dentro, essa criança consegue falar, Uhum. porque ela não está organizada, não estava organizada aqui e não conseguia produzir aqui. Uhum. Mas aí quando a gente consegue organizar por fora com essa comunicação alternativa, ela consegue falar, de Hum. forma funcional. Nesses cenários, ou em todos os cenários, as telas elas seriam auxiliares ou eventualmente pode comprometer? Depende. Assim, Depende do que muito, né? você está vendo na tela. Se Uhum. você está usando, tipo assim, um iPad só para se comunicar, ótimo. Uhum. Agora, se você está vendo, desenhos e coisas sem muita função para aquela criança naquele momento, eu digo que não é viável. Então a gente Uhum. precisa estabelecer. Aquele iPad vai ser só para comunicação, então a gente coloca ele só para comunicação. E Entendi. aí ele precisa ver aquele recurso como um comunicador. É igual na terapia. Na terapia, a gente não fica só clicando para a criança repetir o ato. Aquilo ali seria a nova invenção do ditado da escola. Uhum. Eu falar para ele: "Ai, toca na bola", e ele ir lá e tocar. Então. Não é isso. Ele tem que entender aquele comunicador, seja o recurso de baixa tecnologia, seja o recurso de alta tecnologia, como um comunicador, como o ato de se comunicar. Então a gente tem que se comunicar com a criança através dele, a criança precisa se comunicar com a gente através dele também. Uhum. Não é só uma repetição, tipo, vamos tocar aqui, vamos tocar ali, vamos tocar. Não, isso não acontece. E se acontecer, a comunicação alternativa está acontecendo de forma errada. Ele tem que ver aquilo ali como uma forma de se comunicar. Que olha, eu estou apontando, eu estou passando a informação que eu quero, e né, a minha tia, a fono, a psicopedagoga, porque todos ao redor precisam usar também, ela está tocando e eu também estou me comunicando da forma adequada, porque ela está entendendo. Isso que eu queria acrescentar. Essas
essas pranchas, né, como eu chamo É, na psicopedagogia também, esse recurso de baixa tecnologia, Leonardo, ele precisa ser personalizado, porque o que você tem demanda de comunicação é totalmente diferente da minha. Então, Sim. assim, a gente sabe que muitos profissionais pegam essas lâminas de comunicação alternativa prontas, né, Thaís? sim. Existem o acesso à internet, assim, você pode Uhum, baixar, é gratuito, porém não é personalizado. Então, uhum. esse cuidado é que o profissional tem que ter para estabelecer essa comunicação funcional, né, Thaís? Porque não Isso. adianta eu baixar ali uma prancha de baixa tecnologia para usar com um paciente que está chegando agora não verbal, sendo que não é aquilo ali que ele precisa no momento. Então, a comunicação alternativa que vai acontecer lá comigo, na terapia de intervenção, né, neuropsicopedagógica ou psicopedagógica, tem que ser um fim. O que vai fazer com a Thaís no consultório é outro fim. O que vai fazer no ambiente de psicoterapia é outro fim. Então, essas pranchas, elas precisam ser interligadas E com cada personalizado. profissional e personalizada para o paciente. Então, a escola vai ter um tipo de prancha para atuar, eu vou ter um tipo, a Thaís vai ter outro, a psicóloga vai ter outro, e os pais vão ter o grandão para se comunicar o tempo todo com essa criança. Então, esse Entendi. é um erro que eu vejo, tá, Thaís? De profissionais que me mandam essa baixa tecnologia de comunicação alternativa, onde eu não vejo o meu paciente ali. Mas isso aqui ele já alcançou, já consigo entender quando ele quer isso ou aquilo. E aí vem essas pranchas prontas, que a gente acaba perdendo tempo, estimulação, porque não está personalizada. Essa é a diferença da linguagem alternativa. Ela tem que ser alternativa para você, para mim, para a Pra Thaís, e todos. não é para todo mundo. Ela tem que ser Entendi. única, né, É. Thaís? Eu queria. E assim, uma coisa que acontece muito é porque, vamos supor, eu implementei a comunicação alternativa no meu paciente, mas o meu paciente tem eu, a Stephanie, como psicopedagoga, mas tem mais a psicóloga, tem a escola. Se quem implantou não treinar os outros parceiros de comunicação, aquilo ali também não vai funcionar, porque, como eu disse, é para ele se comunicar. E como que não acontece esse erro que aconteceu com a Stephanie, que ela falou: "Ah, às vezes a prancha chega e aquela criança já atingiu aquilo". É a gente fazendo um negócio chamado matriz de comunicação. A gente faz através de um site, ela é gratuita, os pais também têm acesso a essa matriz, todo mundo tem acesso a essa matriz são perguntas que a gente vai fazendo sobre a habilidade da criança, o que ela tem, o que ela não tem, e a gente antes de montar aquela comunicação, a gente manda essa matriz de comunicação, porque assim que a gente acaba de fazer no site, o site já te dá uma tabela periódica do que a criança tem, do que a criança não tem. A gente já envia para todos os profissionais e vê se eles estão de acordo. E aí, em Hum. cima do que é aquilo que eles estão de acordo, a gente consegue criar. O que a criança precisa de pragmática, de todos os níveis morfossintáticos daquela linguagem, em cima do que a prancha de comunicação, do que aquela matriz de comunicação deu pra gente. E aí não acontece esses erros de chegar na Stephanie e tá alguma coisa que ela já deu, né, alguma coisa que: "Poxa, isso aqui ele faz comigo, por que que ele tá aprendendo isso aqui agora? Esse nível, linguístico ele já faz comigo, por que que ele isso aqui ainda tá aquém?". Porque a criança também deixa tipo assim: "Ah, eu já sei isso, eu não vou ficar usando". E ela também perde o interesse em usar. E Uhum. assim, por mais que cada profissional tenha a sua área, né, então assim, na Stephanie ele vai ter a pranchinha dele, é uma prancha única para todo mundo, só que tem abas. E aí tem a aba da Stephanie, e aí nisso eu tenho que olhar pra Stephanie e falar: "Stephanie, quais coisas ele usa aí? O que que ele tem aí pra gente montar?". E a mesma coisa em casa, eu falar: "Me manda as fotos da casa, me manda as coisas pra gente montar aquela personalização Que legal exclusiva para isso. cada paciente". É é importante até por conta o ambiente ali para o estímulo da criança, né, porque muitas das vezes, assim, ela igual você falou que a linguagem diferente da fala, às vezes ela, entende que, isso aqui ela já sabe o que é uma caneca Sim. dentro da cabecinha, e ela: "Ah, me dá isso aí, né, eu quero isso aí". E aí a mãe, às vezes, na correria dá a caneca, mas não tira aquele tempo para dizer: "Olha, o que que você Você quer quer? isso. Fala qual é o nome disso aqui", né. E aí tem essa questão do estímulo, né, do É. ambiente, então por isso que você estuda o ambiente, né. Então exatamente, a gente estuda o ambiente, porque às vezes, assim, isso aqui ela sabe que é a caneca, só Uhum. que às vezes não é essa caneca que tem na casa dela. Então a gente precisa da foto da caneca da casa dela, Nossa. da foto da caneca que ela bebe, porque se ela quiser pedir naquela caneca, Uhum. ela vai apontar para aquela foto. Caramba. Porque a prancha, ela tem os recursos visuais, então a criança ela utiliza tanto o recurso visual,
quanto o auditivo, porque a gente reforça isso auditivamente. Então, quando a criança pede a caneca, você fala: "Ah, entendi, você quer a caneca". E aí Uhum. você está reforçando a fala daquela criança e estimulando aquela fala também. Por isso que a comunicação alternativa não diminui a fala, ela vai estimulando, porque você vai reforçando isso, não é só apontar e dar. Uhum. Porque senão ia acontecer a mesma coisa que a gente estava conversando antes com a fala, né. Uhum. Então, assim, a gente estava conversando antes que o que acontece? Tem muitas crianças que não falam em casa, porque às vezes na correria do dia a dia os pais vão lá e a criança aponta e simplesmente dá. Se você fizer isso na comunicação alternativa, vai dar na mesma coisa. Então, na comunicação alternativa, a criança apontou: "Ah, entendi, você quer a caneca". E aí Uhum. você dá aquela caneca, então você também está estimulando aquela fala daquela criança, Uhum. entendeu? Entendi. A gente no episódio 2 do Inclu Talks, que a gente recebeu aqui o José Otávio, ele comentou sobre a questão dele com a relação dele com a fala, a relação dele inclusive com os surdos, né, Isso. e Da que identificação da dele, identificação. porque, Thaís, ele até depois se você puder assistir, né, o episódio, ele comenta conosco que ele não conseguia compreender o que era vogal. Então, ele adquiriu primeiro as consoantes e a fonologia da consoante. Então, a vogal não entrava na questão sonora e de comunicação para ele. Então, ele via blocos de letras sem fazer a conexão com a vogal. Então, ele não se via nessa comunicação funcional. Então, o que naquela época, né, ele hoje, né, disse pra gente estar com 49 anos, chamava-se de mutismo, né, de mutismo, ele via que ele já era ali não verbal, porque ele não conseguia decodificar as vogais. Impressionante, né? Impressionante, Cada cérebro impressionante. É. único. E ele conhece, e ainda assim, quando ele conseguiu, né, alcançar essa estimulação, inclusive foi com uma fonoaudióloga, ele falou pra gente, acho que ele já tinha 6 anos, se eu não me engano, né? Que ele conseguiu fazer esses treinos onde ele conseguiu absorver as vogais, ele já lia com fluência. Ai, que Já lia com legal. fluência. Muito diferente, assim, é muito legal a gente escutar esses relatos, né, e a gente falar sobre esses relatos, porque você vê como é importante a fonologia, que é o som do fonema, né, porque, assim, o fonema cada fonema tem um som e a gente precisa trabalhar ele, porque tem crianças exatamente, pode ter crianças exatamente como ele, que sabem né, a fonética da consoante, mas não sabem a fonética da vogal. E aí se a gente precisa intensificar esse acesso, e por isso que cada atendimento ele precisa ser individualizado. Porque senão você vai fazer uma coisa única, uma formulazinha de bolo que a gente já sabe que não funciona, né, Stephanie? E a gente vai fazer o mesmo e a criança não vai aprender. Isso é comum? Inclusive tem uma pergunta aqui, que mandaram pra gente, pergunta pra ela se é comum que a fala verbal só vem depois de outra comunicação que foi implementada, se isso acontece Não, muito. Não, não é comum. isso não, isso é mito. Uhum. A fala ela precisa ser estimulada. As crianças têm um marco do desenvolvimento. Uhum. Então, assim, de 0 a 3 meses, a criança ela chora e ela precisa ter choros com intensidades diferentes para se comunicar. Ali já começa a comunicação, de 0 a 3 meses. De 4 a 6, a criança começa os balbucios, né? E aí ela começa o babá, né? Enfim. Dos 6 às 9, ela começa as palavrinhas, como mamãe, mamá, papai. Inclusive um OBS. Papai sai primeiro, porque na hierarquia do fonema é mais Eu ia fácil, pedir tá? para você falar isso, porque os pais de primeira É, viagem ficam todos felizes. Ai, falou papai primeiro. mas é E porque isso é tem mais uma fácil. justificativa na questão É fonológica, né, lógico, na doutora Thaís? hierarquia do fonema, o P sai Exatamente. Então, o, você fica eu sempre fiquei tranquila dos meus filhos falarem papai primeiro, papai, porque eu sabia que estava dentro do gente. esperado. Tem crianças que falam mamãe, assim, meu filho falou mamãe primeiro. Mas assim, é um marco, mas assim, o papai, ele é mais, o P é mais fácil. Os E- papais de plantão ficaram um pouquinho tristes É, agora. mas é exato, é verdade. Eu sempre verdade. comento isso, que Eu eles fazem uma também. festa. Você vai Ai, ver quando falou você for pai. papai primeiro, Não é bem Gosta mais de assim, mim, não é ó. bem assim. é assim. E aí, assim, com 1 ano, a criança precisa estar falando algumas palavrinhas já. E aí ela precisa estar juntando com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 até 6. Ela precisa estar juntando, tipo, pequenas, 2 palavrinhas pequenas, tipo, da água. A gente não quer uma frase perfeita, tipo, da água. A gente quer um da água, Uhum. da mamá. E ela já precisa estar juntando. E quando a gente sai desses marcos de desenvolvimento, essa criança já está em atraso. Qualquer Hum, marco de desenvolvimento que sair do comum já está em atraso. Então, assim, entendi. meu filho tem 1 ano, não fala nada. Opa, a gente já liga um sinal de alerta.
Pode ser só uma questão de estimulação, como eu te disse, mas a gente precisa estimular. Entendi. E essa criança já precisa procurar uma fono para poder ser estimulada corretamente. Porque a gente também tem outro adendo. A Stephanie pode até me ajudar mais nessa. Quando a criança ela é estimulada precocemente, a gente tem mais neuroplasticidade daquela criança. Então, no primeiro ano da criança, a gente tem o maior número de neuroplasticidade, de neuroconexões, né, Stephanie? Exatamente. E A gente aí, chama da fase esponjinha, né? Tá ali, tudo que fizer vai ficar, né? E a facilidade do aprender e do imitar é total, assim, voltada nessa fase, né? Para as múltiplas conexões com o cérebro ali em desenvolvimento. A gente já diz que é o ápice, né? É como se fosse aquele exatamente. florescer. Acho que para os pais entenderem é o florescer, né? Então, ali é o momento das estimulações corretas. E uma fala também que a gente não pode deixar né, de dizer nesse momento é sobre esse tempo de espera. Ah, mas até o pediatra disse que é para esperar mais um pouco. Eu mesma, eu falei com 2 anos. Ah, minha sogra disse que o pai falou com 4. Não, não é esperado. Se passou desse marco do desenvolvimento esperado para a faixa etária, tem que buscar ajuda, tem que até inclusive procurar outro profissional, né, Thaís? Sim. Porque não existe mais essa de, é o tempo da criança. É o tempo da criança, mas dentro do marco, não fora. Que aí isso atrasa ainda mais o desenvolvimento da criança. E a gente perde essa neuroplasticidade, a gente perde essas neuroconexões, né? Nessa época da esponjinha, a gente está perdendo ele ali. Então, quanto mais cedo a criança for estimulada, é o que eu sempre digo para os pais, e eu disse isso até para o meu filho quando ele precisou fazer terapia. Terapia precoce não faz mal para ninguém. Então, assim, é melhor a gente colocar e pecar pelo excesso do que pela falta. Uhum. Porque o excesso ele não faz mal. Estimulação precoce, ela nunca vai fazer mal. Mas a falta dela, ela causa prejuízos, às vezes, irreparáveis, né? Que a gente depois tem que lutar muito para aquela criança voltar àquela faixa etária. Então, assim, a estimulação precoce, ela salva literalmente vidas. E a gente pode ter crianças muito mais funcionais se a estimulação for feita de forma correta e precoce. Ó, fica aí o aviso pra você que lá em casa a importância do fono, tá vendo? Aí, ó. Às vezes a pessoa procura só quando já tá, quando apresenta algum comprometimento, né? Ou E depois esquece dos 4 ou depois dos anos. 4 anos, Isso. esquece de fato, do estímulo, né? É. Do estímulo. E a fala, só para complementar, é o primeiro sinal que o pai e a mãe vai ver que algo está fora do esperado. Sim. Porque a expectativa, né, a nossa maior necessidade, além de nos alimentar, é comunicar, seja ela como for. Então, quando o pai e a mãe percebem que aquele bebê não está comunicando, mesmo que com o choro, ele já começa que de forma indireta ter uma preocupação, né, Thaís? Porque é a necessidade humana, nós temos necessidade de nos comunicar. Por isso, tanto prejuízo em pessoas não verbais, porque ela não consegue se fazer entendida, ela não consegue alcançar a comunicação, e aí vem o sofrimento, vem a desorganização, a desregulação e até a autolesão, né, Thaís? Porque a comunicação ela é essencial para todo ser humano. Uhum. E aí Só não é tão importante quanto comer, mas tão importante é quanto. onde eu digo que quando a gente pega uma criança com autolesões ou, tipo assim, com movimentos disruptivos, a gente fala que é a ponta do iceberg. Por que que aquela criança está apresentando aquele comportamento autolesivo, aquele comportamento inadequado, enfim, qualquer palavra que a gente queira usar ali? Porque ela não tem linguagem. E é aquela forma daquela se comunicar. E às vezes não é só uma questão de comportamento, e a gente precisa olhar o que tem embaixo. Então, eu falo que o comportamento é a ponta do iceberg, a gente está ali na ponta, mas a gente precisa analisar o que está embaixo. Eu sempre falo que a gente precisa ver onde está o X da questão, porque o comportamento está todo mundo vendo. Todo profissional que for avaliar ela ali, tá vendo. Para as meninas que eu dou supervisão, eu sempre uso esse exemplo. Eu falo, gente, a gente precisa ser uma fonoaudióloga diferenciada. Então, no momento que eu falo que o pai chegou com essa questão que ele tem comportamento X e Y e Z. Tá bom, vamos analisar? Como que tá essa linguagem, como que tá essa fala, se é verbal, se não é verbal, por que que a gente precisa estar ali investigando isso, porque aquele comportamento é só a pontinha e tem muita coisa por baixo. Por quê? Porque às vezes tem até uma fala, mas não tem linguagem, não sabe passar o que quer, ou às vezes também não tem a fala né, como um todo. Então a gente precisa sempre analisar, porque muitas das vezes, quase 90% das vezes, esse comportamento vem da ausência da fala. E acontece muito no consultório comigo, da criança já chegar desorganizada e a mãe, né, ou o cuidador fala, eu não sei o que aconteceu, foi do nada. Eu não, nada é do nada. A gente que estuda comportamento, que estuda linguagem, a gente precisa analisar o todo. Então, não é do nada que aquela criança é desorganizada, não é do nada que ela está fazendo autolesão.
Tem que ter um motivo. E quase sempre, como a Thaís falou, está na ausência da comunicação, da compreensão daqueles desejos e necessidades. Isso acontece muito comigo. A gente, né, acredito com a Thaís também. O paciente já chega da rua, né, já vem para a terapia totalmente desorganizado. Mas por quê? Excesso de estímulo da casa até o consultório, às vezes o engarrafamento, os estímulos sonoros de buzina, às vezes aquele café da manhã que a mãe preparou não era o que queria e ele não conseguiu comunicar com ela que não era aquilo que ele queria. Então, eu costumo sempre falar isso para as famílias, Thaís. Não, peraí, nada é É, do do nada. nada. Vamos pensar, vamos lembrar como foi ontem à noite, o que aconteceu hoje de manhã, para fazer entender que aquela criança tem uma necessidade. E criança, ela, né, externa aquilo que não consegue se comunicar. E não só com comportamento, como a Thaís falou. Às vezes até com uma questão mesmo de dor, que ela não consegue externar essa dor. Então, nem tudo é só o comportamento disruptivo. Dor, no caso. Dor ela não Exatamente. consegue. E é onde a gente entra com a comunicação alternativa, né? Uhum. Porque quando a criança não tem fala ainda, né? Não é verbal, mas ela já tem uma linguagem, seja pela através da comunicação alternativa, esses movimentos diminuem. Porque ela já conseguiu passar o que ela queria, ela já conseguiu mostrar. Às vezes não mostra em sentidos de frase, porque isso a gente vai trabalhando dentro do consultório, mas para ir, né, para casa, enfim, para a escola, mas isso já aparece, ela já consegue mostrar que alguma coisa está errado, ela já consegue apresentar o não. Porque assim, a primeira parte da que a gente começa trabalhando na comunicação alternativa, a gente começa trabalhando o sim e o não. Então, como a Stephanie falou, ela não quer aquele café da manhã, ela já vai apontar o não. Então a mãe já conseguiu entender ali. E se a gente não tem nenhum recurso ali, pronto, a gente não tem como saber. E aí, às vezes, é onde a criança chega realmente muito desorganizada, mas porque aconteceu uma coisa mínima, mas que para ela foi o máximo. E como é que você faz para explicar para as famílias, assim, no caso de quando tem comprometimento, né, como é que você faz para explicar para essas famílias essa importância da comunicação alternativa? Porque eu imagino que muita gente chega lá querendo "Ó, tem que falar, né, não meu filho não fala, a gente tem que dar um jeito nisso", né. Como é que faz para explicar para essa pessoa que tá nesse desespero, assim, Então, né? eu sempre falo que a fala que eu tenho a profissão mais que os pais chegam com mais ansiedade, Uhum, porque os pais querem que fale logo, os pais querem que tudo aconteça para ontem. Só que É, a gente precisa respeitar a criança e ela ser trabalhada no seu individual. Então, a uhum, gente não tem como dizer que aquela criança vai falar em 3, 4 meses, 6 meses. Não existe isso. E se não existe mesmo. Então, a gente precisa ir estimulando aquela criança. Então, eu acalmo eles e falo: olha, ele vai se comunicar, ele vai ter linguagem. Isso eu te garanto. E aí, a gente vai vir trabalhando essa fala concomitantemente. Então, a gente vai vir trabalhando essa fala junto. Então, né, se eu vejo, eu começo fazendo as avaliações das crianças, e se eu vejo que é uma criança que está querendo muito se comunicar, mas ainda não tem fala, eu falo: vamos tentar uma comunicação alternativa? Ela vai conseguir se comunicar mais. E eu começo dentro do consultório. E o que que eu faço? Eu jogo o pai pra dentro da terapia. Eu hum, jogo ele pra dentro. "Vambora, fica aqui no set junto comigo". "Ah, mas meu filho não funciona". Eu falo: "Vamos ver, senta aí comigo". E aí ele vai vendo que dentro da terapia, aquilo ali tá funcionando. uhum, E aí se tá funcionando comigo, pode ser que funcione com ele fora. E aí a gente vai treinando, das primeiras páginas, que quando a gente começa com POD, né, que é o PODD, aí uhum. que é uma forma de comunicação Você alternativa. fala um pouquinho pra gente sobre o que que é isso aí? O Para o pessoal de Pod casa entender? é uma das formas de comunicação alternativa, porque tem vários, né. Uhum. Tem Core Word, tem o Pod, e aí o Pod é uma das formas de comunicação alternativa. E funciona como assim? E funciona através do livro, ele é um livro de comunicação, ele é de Aham. baixa tecnologia, ele pode ser de alta também, mas isso aí a gente muda as nomenclaturas, mas ele é de baixa tecnologia e ele tem níveis. Então Uhum. a gente trabalha assim, se a criança não tem deficiência visual é um livro, se a criança tem deficiência visual é outro livro, e aí a gente vai trabalhando. E ele começa por páginas. Então Uhum. primeiro você começa trabalhando a criança na página 2A e uma página temática. Que aí a gente vai são 2 páginas ali que porque até você ter o manejo de todo o livro, a gente vai demorar um pouquinho ali, até assim, quem não tem o manejo, né, os outros profissionais ou a família, a conseguir virar o livro com certa facilidade, né. Então a gente começa com essas páginas iniciais e vai aumentando as páginas que a família então a gente começa. Eu já tenho um livro base, que é o meu livro, que tem tudo que eu preciso, com tudo do consultório, que fica no consultório, ele não sai do consultório e eu começo trabalhando a criança naquele livro. Começo trabalhando nessas páginas iniciais, e aí o pai vai vendo, e o pai vai pedindo para que a gente ensine para ele como é que usar. Então, a gente primeiro ensina para ele, depois para a escola, depois para os outros terapeutas. E a gente vai fazendo essa matriz de comunicação e todas as outras avaliações que a criança precisa para ver qual
é a forma de comunicação alternativa que seja mais viável para ela. Então é tipo assim, para escolher, por exemplo, a gente vai utilizar pod, primeiro identifica-se ali que tem alguma ela tá fora de algum marco, né. É, Esse acho que seria mais ou menos esse o roteiro, né. Então viu que tá fora de algum marco, depois ela vai fazer uma matriz de comunicação, vai identificar quais são os pontos que precisam ser trabalhados, e aí a partir daí que a fono define qual vai ser o porque a instrumento a gente ser vai usar utilizado. todas, tipo assim, qual é a alteração, morfossintática, de pragmática, de todos os níveis linguísticos que aquela criança ali tem. Onde Uhum. que está alterado? E aí a gente vai fazendo as avaliações, vê onde está alterado e monta a comunicação alternativa dela, né, seja com o método que for, que a gente definir que seja melhor para aquela criança, seja o Core Word, seja o POD, a gente vai definir dentro desses parâmetros que faltam nesses níveis linguísticos dela. Entendi. Falando no panorama geral, você acha que a gente falando começando a falar especificamente de talvez um cenário mais local aqui, né, falando do Rio de Janeiro, Hum. e talvez estendendo até para o Brasil, você acha que o Brasil ele tá atrasado nesse sentido? Tipo na introdução da criança a um profissional qualificado, talvez no ambiente escolar também, na otimização enfim, você acha que a gente tá um pouco atrás disso? A gente hoje em dia tem muitos profissionais que buscam muito curso, isso é muito importante. Só que tem muitos profissionais hoje a gente tem muito acesso à internet, Uhum. o que é bom, mas que às vezes, tipo assim, o profissional acha que sabe fazer porque viu um videozinho de 1 hora e meia na internet e vai começar a aplicar. Óbvio, aquilo ali é o começo e tá ótimo ele aplicar aquilo ali no começo, mas ele precisa ir se especializando. Então eu acho que Uhum. a gente está um pouco atrás nesse sentido. De ainda a gente ter muita gente que vê um videozinho de 2 horas e acha que já sabe tudo, porque esse é Uhum. o começo, óbvio, todo mundo vai começar de um ponto de partida, mas aquilo ali Sim. precisa a gente precisa ir avançando e fazendo mais cursos, É. indo fazendo outras avaliações, fazer curso de avaliação de comunicação alternativa, porque não é simplesmente como você imprimir a prancha e dar para criança. Então Eu assim perguntei isso justamente porque, pelo que eu vi ali, você buscou muita formação fora do sim, Brasil, né. é. E aí a impressão é que dá é que, poxa, será que o Brasil tá com algum atraso É nesse assim, sentido? é porque a última formação que eu fiz foi em Madrid. E aí eu vou te Uhum. explicar uma coisa que eu particularmente nunca tinha escutado falar. Lá para eles é muito comum que a curva de crescimento que faz o pediatra, né, curva de crescimento, para o TEA é uma curva diferenciada. E eu particularmente não sabia disso e nunca tinha visto nem essa curva. E aí eu fui saber lá. E aí quando eu falei: "Professora, me explica mais sobre isso, calma aí, para a aula e me mo", ela fez uma cara tipo: "Como assim?" Eu: Tipo isso "Professora, eu sou tão do Rio de básico e Janeiro, eu você sou não do sabe. Brasil, tipo, Uhum. volta essa aula, tipo, me ajuda, porque eu realmente não sei". E aí ela foi, parou a aula inteira, e aí, assim como eu tinha outras pessoas brasileiras, né, e ela explicou isso pra gente, que a curva é muito diferente. E assim, eu conheço pediatras ótimas, mas que ainda não usam essa curva para cada criança. Gente, eu fiquei sabendo também, fiz um curso com o professor Rafael Pereira, né, de Uhum. Portugal, e em Portugal eles também têm uma política pública nas escolas, onde todas as crianças nessa faixa etária, de 4 a 6 anos, elas passam por uma triagem nas escolas, todas as escolas, privadas e não privadas, elas passam por essa triagem exatamente para medição das habilidades preditoras Pois para é. leitura e para escrita, coisa que aqui nós nunca ouvimos falar, a não ser pelos protocolos que a gente usa em clínica, né, Thaís? É. E que a gente precisa conhecer para dar um suporte para os neurodivergentes, mas lá não, é para toda e qualquer criança na faixa etária de 4 a 6 anos, eles passam por essa triagem durante os 3 anos de escolaridade para saber se está dentro do marco esperado das habilidades preditoras de Pois é, leitura e olha que escrita. diferença. Então, assim, eu busco muita lógico que eu tenho informação aqui, né, óbvio, Uhum. tem muita gente boa aqui no Brasil também. Só que eu busco essas formações lá fora por conta dessas coisas que às vezes eu não sei, e que Uhum. faz uma diferença no desenvolvimento infantil. Sim. E Até é porque acho que também a questão do ensino, né, todo o ensino de uma sim, nação vai, querendo ou não, vai contribuir para sim. a tua formação lá na acadêmica, É, né. e aí é por isso que eu busco muita formação exterior. Inclusive, ano que Uhum. vem eu vou para o Texas fazer Ah, uma que formação legal. exatamente de apraxia da fala, exclusiva de apraxia da fala, e é mais de 2 semanas, mas exatamente por isso, porque a gente vai conhecendo coisas novas e que lá já é, tipo, muito velho, mas para mim é tipo
Meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso, e é por isso Uhum. que a gente procura essa formação lá, mas aqui no Brasil eu faço formação aqui também, tem muita gente boa. Eu assisti um curta-metragem da Disney, acho que se chama Loop, não sei se Ah, você pois já é. viu. Aquilo ali, a gente pode encarar aquilo ali como um exemplo de uma linguagem alternativa, quando ela utiliza aquele telefone dela, aquele smartphone para poder Sim, formar frases, né. sim. Aquilo ali seria um É, exemplo, porque né. tem um programa de comunicação alternativa que a gente pode usar através do celular, que ele é Uhum. uma página da internet que você consegue, tipo assim, você acessa e você tem como mudar a prancha, você tem tudo, porque antes, tinha um mito assim: "Ai, mas eu só posso fazer comunicação de alta tecnologia se eu tiver o iPad". Não, hoje a gente já tem programas que funcionam para Android, para celulares, que torna-se a comunicação mais acessível de todos os jeitos, entendeu? Porque a Uhum. comunicação ela precisa ser acessível. Verdade, Então e esse é todo um mundo grande tem um ponto. celular. Verdade. E aí, hoje em dia, você consegue botar lá para sua criança se comunicar através de uma página de internet. Uhum. E ela vai fazer a mesma comunicação, lógico que você tem que adequar aquela comunicação para aquela criança, mas É. não só naquele formato, mas em todos, e a mãe vai conseguir se comunicar com aquela criança por ali. Inclusive esse curta-metragem, acho que traz muito do que a gente conversou aqui, porque mostra na prática várias coisas, né. Mostra na prática o ambiente, Uhum, né, o efeito do ambiente em cima da personagem, né, da menina, mostra, no caso ali, as pessoas que estão interagindo, que no caso é o menino que espera ela se autorregular, entende a forma como ela se comunica, né, consegue estabelecer um canal ali com ela de comunicação, e aí depois ele começa a fazer um manejo mais adequado para poder tirar ela daquela situação. Quem não assistiu ainda, eu recomendo aqui que assistam. Loop, o nome do curta-metragem, gente, é bem curtinho, é muito legal, né. Eh, e aí vem uma pergunta, assim, para famílias que às vezes recebem aquele aquele diagnóstico meio, eh na verdade, um destino, né, é o destino imposto para o filho. Nunca vai conseguir falar. uhum. O que que você tem a dizer para essa família que talvez acabou de receber algum diagnóstico nesse sentido? Eu sempre digo: "Nunca diga nunca". A gente, inclusive, quando eu conheci a Stephanie, era exatamente esse paciente. Eu tive um paciente em que a outra profissional que estava com ele falou para a mãe: "Desiste, ele nunca vai se comunicar". E aí foi quando a mãe me encontrou, eu comecei a trabalhar com ele tinha 4 anos na época, né, Stephanie. E aí, em menos de 6 meses, ele começou a falar tudo. E aí é onde eu falo a importância do vínculo. Fui eu que fiz todas as palavras dele em 6 meses? Não foi, ele já tinha, só que ele não tinha vínculo com a outra profissional para poder tentar se comunicar. E assim, uma coisa que eu sempre digo para os pais, eu sempre dou esse exemplo, tá? Fonema. O fonema é a fruta na fruteira. Se a fruta na fruteira, quando fica lá muito tempo, ela não apodrece, o fonema também. Ele ficou muito tempo sem se comunicar, passou os marcos, porque o fonema também tem hierarquia dos fonemas. Passou o tempo do fonema dele sem se comunicar, ele vai falar aquele fonema errado. Mas o que eu sempre digo para os pais e sempre digo para minhas mentorandas é: vamos trabalhar essa fala primeiro, vamos trabalhar essa linguagem. A gente enche ele de linguagem, ele começa a se comunicar e depois a gente vem com correção. Porque imagina só, eu estou falando aqui com você, toda hora você para e me corrige. Vai ter uma hora que eu vou desistir, né? E aí, então eu sempre explico isso para os pais. Criança começou a se comunicar, não interessa a idade, começou a se comunicar, ele vai estar longe dos marcos dessa hierarquia dos fonemas, vai vir com o fonema errado, não tem jeito. E depois a gente vem e vai consertando, mas deixa ele comunicar primeiro, deixa ele estar um sujeito ativo da comunicação dele. Depois que ele se tornar um sujeito ativo da comunicação, eu venho consertando os fonemas, porque aí ele já está mais autoconfiante daquela comunicação dele, que não tinha. Então assim, é o que eu digo. Existe a neuroplasticidade que se torna a comunicação, torna todas as habilidades que a gente vai trabalhar, a gente consegue trabalhar de forma melhor. Mas a gente tem neuroplasticidade a vida toda, só vai diminuindo a quantidade, né, Stephanie? Mas a gente consegue trabalhar. Então, assim, eu não tenho limite de idade para trabalhar linguagem, fala. Criança chegou para mim com quantos anos for, a gente vai trabalhar ali. E aí vai trabalhando. E assim, eu tenho um paciente de 16 anos, que chegou pra mim com 14 e hoje ele tá falando. Já pensou se eu Olha que desistisse legal. dele? Pois é, teria Ele já consegue, lógico que ele tá ali nos atos iniciais, então ele pede comida, dá papá.
Mas imagina, para uma mãe que passou 14 anos sem escutar nada do filho, escutar da papá, isso para ela já é um ganho. Ele Uhum. conseguir relatar que tá com dor. Ai, 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 dói. Ele sente muita dor de cabeça, né. E aí ele tinha crise, ele é um amor, ele é grandão, mas ele é um amor, um amor. E aí ele tinha muitas crises, muitas crises, muitas crises, ele nunca foi de agredir ninguém, mas ele batia na própria cabeça. E ali, quando ele conseguiu falar dor, a gente entendeu que era dor de cabeça. Nossa, que legal, que legal. Quando a gente fala, a gente conversou inclusive um pouquinho hoje Uhum. sobre isso, né. Quando a gente fala sobre essa questão de desenvolvimento, a gente pode perceber que existem maneiras de você utilizar a tecnologia para potencializar habilidades Sim. e também tem o efeito negativo da tecnologia também, né. E um deles que a gente estava até conversando aqui mais cedo foi a questão do cancelamento ativo de ruído, o impacto que isso tem a longo prazo também, É, né. E a gente vê isso também tendo impacto na forma como a criança talvez, se expressa ou se comunica, sim. porque você falou também que tem alguns É. efeitos do espaço, né. Da Pode falar um figura pouquinho fundo, né. é. A gente consegue fazer fechamento auditivo. O que que é o fechamento auditivo? A gente está conversando aqui, mas a gente está escutando o barulho da rua, a gente está escutando, de repente, uma conversa fora, mas a gente consegue prestar atenção um no outro, porque a gente tem esse fechamento auditivo. Quando a criança usa muito fone, de repente, que tem cancelamento de ruído, ela não aprende a fazer isso sozinha. E aí ela vai para a escola. A escola, ela precisa prestar atenção no professor, mas está acontecendo o recreio da outra turma, está passando um carro na rua, e aí ela não consegue mais fazer esse cancelamento de ruído sozinha, porque sempre teve esse fone que fez para ela. E aí, Uhum, nesse momento, ela tem a dificuldade de aprendizado. exatamente. Então a gente pode perceber, né, aí já deixando um recado para todo mundo, que é fundamental que você busque, né, um profissional, né, esteja qualificado, para poder definir qual vai ser a melhor alternativa de Sim, comunicação, né. Às vezes eu não sei, mas em alguns casos isso pode até comprometer, né, tipo, essa questão de experimentação em casa, ela pode ser positiva, mas dependendo da forma como é abordado de forma autônoma pela própria sim. família, pode até comprometer o desenvolvimento Sim, da e é por isso criança. que eu sempre digo para os profissionais que eu dou as mentorias que traz essa família para dentro do seu consultório. Essa família, ela só quer ajuda. A família que Verdade. está tentando fazer sozinha é a família que está desesperada, ela não Desesperada. sabe. Eu Exatamente. sempre dou exemplo para elas de: eu não sei nada de contabilidade. Tudo Uhum. que o meu contador me manda fazer, eu brinco de mestre mandou com ele, porque ele manda eu fazer, eu estou fazendo, eu não entendo. Agora, se você traz a família para dentro do consultório, para dentro do seu set terapêutico e você ensina, não é que você vai ensinar ela a ser fono, não é isso, mas você vai ensinar ela a movimentar aquela criança e estimular aquela criança em casa. O estímulo correto, então você não vai ter prejuízo. Exatamente. Então, pessoal, ó, que fique claro aí que a comunicação alternativa é a comunicação com todo, né. A comunicação, ela é dignidade, autonomia, né, para uma pessoa. Sim, Então a gente está aqui muito agradecido pela sua presença, obrigada. Thaís. A gente sempre encerra pedindo para a pessoa dar um recado para quem está ouvindo. A gente sabe que tem muitas famílias atípicas que escutam a gente e, de diferentes diagnósticos, né. A gente tem famílias, com diagnóstico de paralisia, né, trissomia do 21, autismo e por aí vai. E Dificuldade de linguagem, é, porque hoje quase não se fala, né, Thaís? É, E exatamente. se confunde muito, Leonardo, o autismo não verbal Não verbal, com exatamente. a dificuldade de linguagem, e na verdade é um outro transtorno, né, Thaís, que precisa ser investigado, precisa ser avaliado por um profissional qualificado, porque a gente tem o transtorno de linguagem Sim, que faz com que a criança ela tenha um isolamento social pela falta da compreensão. sim, E exatamente. hoje, assim, eu já tive no consultório paciente com diagnóstico errado de autismo, que era o transtorno de linguagem. E É quem específico dela. faz, exatamente, quem faz essa avaliação com precisão é um fonoaudiólogo, assim exatamente. como o transtorno da dislexia. Apesar de eu atuar, né, em consultório, fazendo triagem, rastreio, eu não fecho nenhuma hipótese diagnóstica de dislexia sem antes pedir. Eu sempre encaminho É, para a Thaís, costumo encaminhar para ela. Tem uma outra parceira também, que é a Renata, né, nossa sim. companheira também. Eu sempre encaminho para profissionais aqui na qual eu confio para fechar a avaliação de linguagem, para que a gente não tenha, né, um Uhum. estigma e nem levante ali um rótulo de forma
que não é do que a criança realmente tem para encaminhar para um médico, né? Porque o Exatamente. pai ele se assusta só da gente falar que precisa fazer uma audiometria, né? Já assusta. Sim. Então, não, olha só, vamos fazer o seguinte: vai fazer uma avaliação de linguagem com a fonoaudióloga, porque é de suma importância nesse momento. Criança na idade escolar tem que passar por um especialista para ver como que está a fala, para ver como está a audição, como que está a questão oftalmológica. É de Tudo. suma importância porque são as habilidades preditoras, Sim. né, para poder alcançar a linguagem, a leitura e a escrita, que é o que todo pai almeja para o seu Média filho. exatamente. Exatamente, assim, recentemente, há 2 meses atrás, apareceu uma criança no meu consultório com dificuldade de aprendizado. Não tinha esse relato antes, apareceu. Quando eu encaminhei para o otorrino e, assim, quando a criança chega, né, sem fala ou com qualquer problema, eu sempre explico sempre pra eles: "A gente vai fazer uma audiologia, mas para descartar qualquer outro problema. A gente não tá achando nada, a gente descarta qualquer". Eu sempre brinco que é a agulha no palheiro. A gente vai varrendo a casa suja para achar a agulha, então depois a gente vai fazendo o ato diagnóstico. Então, assim, a gente vai pedindo um montão de coisa primeiro, como a audiologia, criança que não consegue engolir, a gente pede uma videodeglutograma, porque a gente precisa ir limpando essa casa para ver onde está realmente o problema. E aí chegou essa criança para mim com dificuldade de aprendizado. Quando a gente foi pedir para o otorrino, era simplesmente uma rolha de cera que Hã, estava lá. Ela não ouvia o suficiente, entrava aquela codificação auditiva, entrava de forma errada, ela errada. não conseguia compreender, era uma criança tímida, então ele não conseguia passar isso, tipo: "Não estou entendendo, professora, me explique novamente", deixava isso passar, e aí ele começou a ter dificuldades que antes ele não tinha, ele começou a ter. E aí quando o otorrino a gente até fez um treinamento auditivo depois com ele de 2 meses, que foi rápido, é só para tipo assim, ter certeza que não tínhamos problema nenhum. Pronto, eu dei alta para essa criança. Era só uma rolha Uma de rolha cera. de cera. Nossa. E teria gerado um transtorno muito maior, Sim, comprometimento muito maior no futuro, né. Exatamente. Já tá um era diagnóstico errado. pois é, era só uma rolha de cera. A conversa foi maravilhosa, né? Foi. Tem que voltar. Gente, a gente vai receber a Thaís aqui futuramente, a gente já conversou com ela, tem alguns temas que a gente precisa de mais tempo para abordar, mas esse foi o nosso papo de hoje. Hoje a gente falou principalmente sobre comunicação alternativa. E Thaís, você quer deixar um recado para essas famílias que estão ouvindo a gente, talvez? Eu quero sim. Eu sempre falo para os pais dos meus pacientes que o filho de vocês pode tudo. Então, o que ele quiser fazer, ele sempre pode. É só a gente estimular de forma correta que eles vão conseguir ser exatamente o que eles querem ser. Perfeito. Pessoal, para quem quer saber mais sobre o trabalho da Thaís, o arroba é Fono.taisperse. perfeito. A gente vai deixar aqui, ó, para você que está assistindo a gente no YouTube, a gente vai deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Se você está no Spotify, também está na descrição do episódio. E também está lá no nosso post do Instagram. Sigam-nos no Instagram, que é arroba ensina incluir. E sigam a Stephanie também, arroba Stephanie, com S, Stephanies. Stephanies, também está aqui na descrição, para que a gente continue nessa missão, né, de espalhar mais conhecimento, de alcançar um futuro mais inclusivo para todo mundo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, isso ajuda muito ao que o YouTube e o Spotify entendam que esse conteúdo é relevante e principalmente para aumentar a relevância dele entre as famílias que precisam ser alcançadas por esse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.